Primeiro, eu queria agradecer a presença de vocês. Essa entrevista vai ser muito importante para o nosso projeto, então, muito obrigada. E eu queria que você começasse a contar um pouquinho para a gente sobre a Casa Fluminense e sobre o mapa da desigualdade, por favor. Tá bem, Beatriz, também prazer estar aqui conversando com vocês. Obrigado pelo convite, em nome da casa aí. Eu agradeço. E falar um pouco da instituição, né, que a gente fundou lá em 2013, com o intuito de debater, discutir o Rio de Janeiro metropolitano a partir de uma ótica de redução de desigualdades, né, de aprimoramento da democracia e de promoção, né, de uma comunicação voltada para o desenvolvimento sustentável, e aí especialmente olhando para e a partir das periferias metropolitanas. Então, nesse curso, né, de 8 anos, a gente produziu alguns materiais, né, algumas publicações que versassem sobre esses termos, né, de olhar para a região metropolitana, seus 22 municípios, e quase 13 milhões de moradores, e as intempéries e obstáculos, opressões, violência que a gente vive aqui no Rio de Janeiro. Então, acho que o CASA tem a ver também, o nome, né, tem a ver com chamar para o mesmo ambiente, para o mesmo diálogo, debate, organizações que já estão produzindo, né, narrativas e ações, né, transformações nos seus territórios, nessas 22 cidades, e o Fluminense justamente, né, para falar do estado do Rio de Janeiro, começar pela região metropolitana, claro, com um enfoque maior, já que 75% da população habita aqui, né, na região metropolitana, mas também para superar um pouco da lógica de olhar para a cidade maravilhosa ou cidade olímpica, né, e conseguir perceber um espaço mais amplo de discussão de políticas públicas, né? Então, a necessidade de centralizar um pouco da lógica com que é empregado o modelo de desenvolvimento que a gente tem no Rio de Janeiro. E aí o mapa da desigualdade fica sendo um material bastante simbólico para a gente, né? E ilustrativo. Acho que o propósito dele é justamente trazer estatísticas, trazer números, trazer indicadores que vão dar conta de montar esse retrato, né, das desigualdades socioeconômicas no Rio de Janeiro. A gente fez o primeiro lá em 2015, e aí lançamos com alguns indicadores, e aí uma visualização que a gente colocou no site da casa, né, que estava nascendo ali também, mas para apontar para um retrato, né, de qual a ordem de grandeza das desigualdades, assim, qual era de fato o problema que a gente estava falando, e mostrando esse problema a partir de números aí com diversas bases de dados que a gente usa. Nesse caminho de 2015 a gente fez uma atualização em 2017, né? A Casa Fluminense tem os ciclos ali muito marcados pelos anos eleitorais, né? Sejam eles municipais ou estaduais, mas a gente produz um documento chamado Agenda Rio, que busca pautar, influenciar as eleições, o debate eleitoral, né? Apontar caminhos, apontar propostas de políticas públicas, para que seja alvo ali dos debates, das promessas de campanha, dos planos de governo, e no ano, enfim, seguinte, né, a cada produção da Agenda Rio, a gente produz um exercício de monitoramento. E aí o mapa fica sendo um desses principais exercícios, que é da gente montar esse retrato sobre o qual a gente vai se debruçar no ano seguinte para fazer propostas de superação, né, daqueles problemas e daqueles dilemas que a gente está apontando ali a partir do mapa. Nesse ano, a gente acabou lançando, no ano de 2020, né, uma publicação, um mapa que diz sobre 10 eixos temáticos, né, que vão de habitação, emprego, transporte, segurança, saneamento, saúde, educação, cultura, assistência social e gestão pública. Acho que eu lembrei dos 10 aqui. E aí, a cada um dos eixos, a gente traz 4 indicadores.
para tentar trabalhar com o conceito até, né, que é legal da gente conversar aqui, de alcance de algumas justiças, né, alguns valores que a gente tem como premissa, que a gente traduziu enquanto justiças, né? Então, a gente busca atravessar os indicadores a partir do combate à pobreza, do combate ao racismo, do combate ao machismo, do combate à degradação ambiental. Então, a gente coloca ali 4 valores, né? A justiça econômica, a justiça racial, justiça de gênero e justiça socioambiental, para que a gente observe e olhe para indicadores que vão trazer esses 4 valores para a gente. Então, racializar os dados para a gente conseguir olhar para as camadas, para os grupos sociais com mais vulnerabilidade. É o interesse assim, dessa edição do Mapa da Desigualdade, que é isso, um conjunto ali de 40 indicadores, e que nesse trabalho que acho que explica um pouco da casa, sobretudo nessa ótica da informação, da produção de informação, né? O Mapa da Desigualdade casa bem com a Agenda Rio. Então, quando o mapa mostra, né, que tem uma questão gravíssima com o transporte, por exemplo, com o peso da tarifa na renda familiar é altíssimo em determinadas regiões, em determinadas cidades e áreas da região metropolitana, a Agenda Rio traz uma proposta de redução das tarifas e mostra ali como que a gente julga, a gente, que eu digo a casa, né, núcleo executivo e a rede de parceiros, como é que a gente, então, busca solucionar ou oferece uma proposta de solução dessa questão. Então, aqui, acho que mapa com diagnóstico e agenda com proposta, fecha esse binômio de operação da Casa Fluminense na produção de informação. Mas é isso, no outro campo também tem toda a produção, a formação, né? Tem os cursos de políticas públicas, o fundo de apoio a organizações, também os debates no Fórum Rio, enfim, todo um aspecto de mobilização, que na pandemia ganhou também um aspecto fortíssimo assim, da entrega de cestas, da distribuição de recursos, cestas básicas, né? E distribuição de recursos para as organizações que estavam fazendo o enfrentamento da pandemia. A gente, assim, acho que a gente tenta fazer uma síntese aqui do que a Casa Fluminense e o que ela propósito, né, de trabalho, de atuação. E a gente, enfim, pode focar um pouquinho mais no mapa também a partir desse olhar um pouco mais panorâmico aí sobre a instituição. O mapa é muito interessante, né? Assim que a gente abre, tem aquela parte meio interativa e tem os dados, e depois, quando a gente baixa o mapa, ele tem muita informação. Eu queria saber por que vocês utilizaram um mapa para demonstrar essas informações. Por que não uma planilha, não uma lista, mas um mapa? Legal. Eu não sei, eu não falei no início, né? Eu sou economista, né? Então, eu tinha muita questão assim com a tradução, né, do economês, né? A discussão um pouco, fazer a discussão ser ampliada, ampliar o alcance do entendimento e as possibilidades de interação com diversos públicos, assim, a partir de conceitos que às vezes ficam muito limitados ali à academia, né, e aos conceitos técnicos, né, quando que o problema é vivenciado por toda a população, mas, claro, ali com o nosso recorte, né, de região metropolitana. Então, o desenho do mapa buscava muito apontar para quais são essas 22 cidades, que a gente não tem tanta aproximação desse recorte político-administrativo, que é a região metropolitana, né? Enfim, quanto é importante que a gente fale de a região metropolitana. Justamente eu peguei o tema do transporte, que é um tema que a gente está trabalhando muito agora. Então, o que a gente falou lá no início do mapa, né, nas primeiras telas, 2 milhões de pessoas, né, claro, um período antes da pandemia, né, vão para a capital para trabalhar, vindo de todos esses municípios, né? Então, não dá para a gente olhar só para o município do Rio e entender as desigualdades a partir de um limite, né? Ainda mais com a história que a gente tem,
né, de ser um distrito federal, de ser a capital do país por muitos anos, e a separação com o resto, né, do estado, e até essa fusão acontecer. Então, muitas questões administrativas e políticas ali para chegar nesse desenho, né? E acho que, Beatriz, a importância do desenho, assim, né? Que aí a gente tem até aquela brincadeira, né? Que sempre se faz, quer que eu desenhe? É justamente isso, assim, a gente busca desenhar. Acho que tem, para quem... A gente usou muito uma frase, né? No mapa de... Para enfrentar as desigualdades é preciso conhecê-las. Então, a gente buscou ali fazer todo o esforço, né, com a ilustração, com a diagramação, para que as questões que a gente apresentasse ali ficassem muito nítidas, né, muito objetivas sobre o que a gente queria falar. Então, por isso também a vontade de trazer na escala do mapa ali, do desenho. Claro que a gente usa vários elementos, né? Como você falou, tem uma tabelinha, tem um quadro, tem uma nota técnica que compõe cada imagem ali dos mapas, mas a escala de cor e o desenho ali para mostrar essas cidades ali e como que a pobreza ela é condicionada, né? Em alguns territórios, né? E a gente entendendo ali um pouco dos limites que ela impõe, né? Para o deslocamento ou para o acesso a equipamentos. Então, acho que pela perspectiva racial também, né? Mostrar que não é coincidência, né? Quando a gente mostra nos mapas iniciais a distribuição da população negra, né? E coloca esse mapa junto da distribuição da renda, e a gente vê que um mapa é muito simétrico ao outro, né? onde estão as moradias, né? de pessoas de população parda e preta, né? Como o IBGE conceitua na autodeclaração do censo, estão os menores níveis de poder aquisitivo. A população negra é maioria na região metropolitana, né? Fica ali no entorno dos 50%, é o segundo mapa do mapa da desigualdade. E aí, quando a gente olha para dentro, por exemplo, em alguns eixos, que vão falar no próprio eixo de transporte, o segundo mapa dele diz sobre mortes causadas nos transportes, e mortes de pessoas negras causadas no transporte. E a gente vê que os indicadores são muito mais do que 50%. Então, assim, não se fosse aleatório essas mortes, né, a gente teria indicadores próximos da metade, né, população branca e negra. Mas aí a gente mostra que quando, né, a gente está falando de violências, né, sobretudo, a gente tem indicadores muito piores para a população negra. Isso se mostra quando, né, ultrapassa essa possível aleatoriedade do dado, que diria que seria metade das ocorrências de mortes no transporte ou de outras violências que a gente coloca, seja no acesso à água, no saneamento, seja no acesso a museus lá na área de cultura, acesso à internet, enfim, tentando fazer essa linha o tempo inteiro ali no mapa a partir desses desenhos, para acho que não ser desculpa de não ter acesso ao dado. Acho que é uma questão muito grande com a transparência, né? A nossa apagão estatístico que está sendo, inclusive, apontado aí com a não ocorrência do próximo censo, né? Que é uma expectativa. A gente usou muito o censo 2010 nesse projeto, Mapa da Desigualdade. Então, assim, enfim, ter receio do que ele vai apresentar, né, dessas desigualdades, mas essa não priorização no orçamento, na decisão técnica ali com relação ao IBGE, na decisão política de não produzir a pesquisa, a gente vê que há um interesse e há uma cultura mais do sigilo do que da transparência, da produção de informação, da publicização, né, acessível, né, desses dados.
Então, o interesse da Casa Fluminense era justamente subverter essa lógica do sigilo e trabalhar transparência, monitoramento de políticas a partir de evidências, né, que é o que o mapa traz. Entendi. E por que vocês resolveram trabalhar com a região metropolitana? Acho que esse recorte da região metropolitana vem muito também a partir de dados, né? Quando a gente começou lá em 2013, a gente olhava muito para 3 temas, né? Assim, 3 setores, 3 eixos temáticos, né? Que eram a mobilidade, o saneamento e a segurança pública. Na mobilidade, eu falei um pouco desse indicador, né? 2 milhões de pessoas, é o mesmo número de pessoas que vai para Copacabana no dia 31 de dezembro, né? Para a festa do Ano Novo. Então, a gente falou, todo dia tem um Réveillon no Rio de Janeiro, né, acontecendo por conta desse deslocamento impositivo, né? Pela concentração de oportunidades que tem a capital, e ali o centro, a Zona Sul, a Barra, enfim, né, projetos intencionais ali de desenvolvimento econômico, sobretudo, que também remonta à nossa história, né, a nossa ocupação primeira, as nossas remoções ali nessas áreas centrais. Então, a mobilidade traduzia muito a importância de falar, olha, os empregos são concentrados, né? E os moradores das periferias, aí da Baixada Fluminense, do leste metropolitano, São Gonçalo, a gente mostrou aí, sim, com uma tabela, né, com uma matriz de origem e destino, o quanto que essas pessoas precisavam se deslocar até a capital fluminense, até o município do Rio de Janeiro, para encontrar uma vaga de emprego, para encontrar e aí uma instituição de ensino, para encontrar um hospital, enfim, essa concentração de equipamentos, oportunidades que dirigem muito do desejo, né, e da realização dos direitos das pessoas num lugar concentrado no território, né? Então, no saneamento, isso para falar um pouco de mobilidade, mas do emprego, enfim, e da concentração de oportunidades, né? Que implicam muito nessas desigualdades. Para o saneamento. E aí o trem fica sendo ali um símbolo nosso, né? 600 mil pessoas diariamente, né? Indo e vindo ali pela linha férrea, e aí justamente saindo desses 12 municípios que o trem perpassa, né? 11 ali na Baixada. Então, era impossível trabalhar o tema da mobilidade, pensar a redução das desigualdades, se a gente não tivesse atento à região metropolitana como um todo, né? E então o trem era muito, ainda sempre foi, né, muito simbólico pela vivência também das pessoas que compõem a Casa Fluminense, né? De muitos usuários do trem ali, moradores das diversas periferias. E aí para o lado do leste, e aí olhando para a Baía de Guanabara também, né, que, enfim, dá nome à nossa capital, né, a gente tinha o estado da Guanabara, aqui. E aí a Bahia como um símbolo ali também para entender, na época, a gente tinha acabado de receber ali as notícias sobre a vinda da Olimpíada, né, para o Rio de Janeiro, e como que a gente precisava... E aí tem as promessas de despoluição da Baía de Guanabara, enfim, uma série de promessas de uma agenda, né, que se montava orientada ali para as Olimpíadas, porque ia ter prova de regatas na Baía de Guanabara, enfim. Mas que a gente estava chamando a atenção da necessidade de ter uma agenda para o Rio de Janeiro, para o metropolitano e para o residente, né, para o morador, para a moradora, e não somente voltada para o visitante, para o turista e que ia fazer maquiagens na cidade, né? Então, a gente falou muito sobre a despoluição da Bahia estar vinculada com a despoluição dos rios, né, que desaguam na Bahia. Então, isso tem muito a ver com saneamento dos municípios do entorno da Bahia, né? 16 municípios ali que fazem, né, fronteira e que têm seus afluentes ali. Então, não tinha como falar só do município do Rio, né? A Olimpíada seria concentrada no território foi, né? Aconteceu
em áreas muito definidas e também pouco pensadas a partir da lógica da desigualdade também que há dentro do município do Rio. E aí, somado a isso, a necessidade de falar sobre esses demais municípios, né, que tem pouca reflexão, né, já que o Rio de Janeiro, como eu falei, né, essa vitrine internacional e essa capitalidade, né, como alguns autores colocam, que o Rio carrega. E aí, na segurança pública também tinha a ver com as UPPs, né, sendo instaladas de novo, né, nas áreas turísticas e nas áreas de maior infraestrutura urbana, historicamente privilegiadas, e a gente vê uma migração dos indicadores de violência, né, aumentando muito em São Gonçalo, no leste, na Baixada, que já tem uma história toda com a violência, com grupos de extermínio e tudo mais, mas a gente acompanhando aí, fazendo esse monitoramento de indicadores também, conseguindo perceber, claro, com os relatos dos moradores, sobre o aumento da violência nos territórios a partir de um projeto que ficou definido para ser implementado no município do Rio e em uma parte, né, específica do município. Então, também por esse motivo, não daria para a gente resumir a análise ao município, a gente perderia todo esse fenômeno, né, toda essa transformação que acontece nos municípios vizinhos à capital, e a gente propunha a ideia de que, na verdade, era uma cidade só, uma cidade metropolitana, né, que precisava ser pensada na sua integralidade e não só o município que é sede dessa região metropolitana. Nós gostaríamos de saber também como é que foi o processo de construção do mapa. Legal. Até vou dar uma colada aqui, que a gente colocou uma tela, né, de metodologia, como a gente tem esse projeto já, né, há 5 anos. A gente demandado, né, por essas respostas assim, né, sobre a metodologia e tal. A gente usou uma tela para tentar resumir um pouquinho o método ali, mas é isso. Aí, o primeiro passo foi justamente revisar e avaliar os mapas anteriores, né, para a gente tentar seguir uma linha nesse sentido, né, de traduzir indicadores, de montar um retrato das desigualdades no Rio de Janeiro metropolitano. Nesse caminho tem algumas mudanças até da legislação que diz que municípios são metropolitanos ou não, então a gente tem um ajuste ali também da inclusão de Petrópolis, por exemplo, nesse último mapa, que não era um município pertencente à região metropolitana. Então, a necessidade, e claro, né, um trabalho com indicadores, ele é fadado a estar desatualizado no dia seguinte do lançamento, mas é esse esforço também de apresentar e de incluir diversas bases, né, já que a gente tem essa cultura do sigilo, como eu falei, essa falta de transparência, sobretudo nos órgãos públicos, nos órgãos, nas prefeituras, nos portais também de transparência. A gente já apontou em outros trabalhos, né, o quão falha essa política de transparência, quanto que a gente precisa fomentar. Então, a gente fez essas avaliações, né, no passo 1, que a gente chamou ali, avaliações sobre os indicadores, se a base ainda existia, se tinha uma série histórica, né, que a gente pudesse repetir, ou avaliar uma outra inclusão de outro indicador para dizer aquilo que a gente queria dizer. E aí o passo 2 é justamente essa seleção e organização dos novos indicadores, a partir desses eixos também. Então, a Agenda Rio, como eu falei, né, esse caderno de propostas, né, que vem uma venda casada, e essa venda casada é permitida, a gente encontrou novos eixos, né, 10 eixos temáticos sobre os quais a gente queria pautar, né? Pautar a mídia, pautar o legislativo, pautar o executivo, não só a sociedade civil. Então, a gente escolheu
os mesmos 10 eixos, né, os que eu já citei, para ser alvo de indicadores e alvo de propostas. Então, a gente se organizou ali para lançar os 2 documentos, as 2 publicações bem próximas uma das outras, né? A gente lançou o Mapa da Desigualdade em julho de 2020 e a Agenda Rio 2030, que é o nome completo dela, em setembro, se eu não me engano. Então, ali a gente estava no bojo da discussão das eleições, né, homologação das candidaturas, e a gente queria apresentar os temas que a gente julgava ser emergenciais, né, estruturais e emergenciais. Foi também um binômio que a gente utilizou bastante por estar lançando uma publicação no meio de uma pandemia, né? Então, a vontade de falar aqui algumas das principais questões que estavam sendo apresentadas por conta da pandemia, para muita gente passou a conhecer as questões, né, de acesso à água, de fome, enfim. A partir da pandemia, a gente está mostrando também que eram questões estruturais, né, da pobreza, da extrema pobreza e das desigualdades, como elas se colocavam para os moradores da região metropolitana. E aí, passo 3 é essa coleta, né, a busca por todas essas bases, se eu não me engano, foram 26 bases de dados, né, para além das do IBGE, mas dados administrativos também, Instituto de Segurança Pública, Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento, bases da Ancine, bases das secretarias de saúde, enfim, das administrativos, e dados também que a gente produziu. E aí, indicadores que a gente fez a partir de um conceito de geração cidadã de dados, né? Que acho que é uma expressão que a gente gosta de usar e de fortalecer, de valorizar, que é como é que o cidadã consegue, a partir ali das suas experiências, produzir indicadores que vão pautar políticas públicas, que vão orientar tomadas de decisão. Então, a gente usou isso para o peso da tarifa, né? Então, ali usando lei de acesso à informação, usando o peso da tarifa de transporte no orçamento familiar, né? A gente mostrou que, mais ou menos, tem lugares na região metropolitana que as pessoas comprometem mais de 1/3, né, da sua renda com o gasto com transporte. E esse indicador a gente gerou a partir de lei de acesso à informação, fazendo pedidos de informação para os órgãos, para as secretarias. Esse, enfim, é uma história interessante, porque a gente não recebia os pedidos com a resposta como a gente gostaria, né? A gente fez ligações para as secretarias, às vezes para as garagens de ônibus, para dizer qual era o valor que era praticado no município das passagens de ônibus. Enfim, a gente mostrou ali também a fragilidade dos quadros técnicos, a fragilidade das prefeituras, né, para a produção desses registros, produção e publicização deles. Então, esse passo 3 aí de coleta e tabulação dos dados, teve lei de acesso à informação, teve o GCD, a Geração Cidadã de Dados. É isso, a gente, depois esse dado ele existe, mas ele nunca foi alvo nem de tabela, nem de mapa, nem de gráfico, nem de nada. Então, a gente produz ali o desenho a partir dessa busca incessante aí por informação, que tem até telefonema para a secretaria para saber o indicador certo. Então, acho que é um passo bastante importante, a coleta e a tabulação dos dados, a limpeza da base, como alguns estatísticos falam, para conseguir ter ali indicadores confiáveis, né, que a gente pudesse reproduzir essa informação de maneira significativa, legítima e tal. No passo 4 que a gente colocou foi o processamento das informações e a geração desses novos indicadores a partir dos dados aí tabelados, né? Então, dos dados brutos, como é que às vezes tem que fazer uma conta, né, como essa, peso da tarifa. A gente tinha tarifa e tinha renda mensal, então são 2 indicadores que estavam tabulados. Aí precisaria fazer uma conta, né, de quanto que essa tarifa representava na renda mensal da pessoa, para produzir o peso da tarifa. Então, esse passo 4 do processamento das informações, a gente faz sempre, né, o passo de escuta e colaboração dos parceiros, né, que aí é isso, tem pessoas que já se dedicam a esse tema
a esses temas, né, há muito tempo, já produziram materiais, indicadores e análises, então sempre bom ali estar com a escuta atenta, estar com o ouvido atento e convidando, né, a rede de parceiros da casa para oferecer, né, indicadores, oferecer pautas ali. Isso é o que a gente chamou de passo 5. A gente fez algumas entrevistas, né, online, na época também, ainda no iniciozinho do ano, né, a gente fez reuniões presenciais para discutir quais indicadores, não é uma decisão técnica, né, como eu falei nos passos anteriores, mas é uma decisão política também, de que indicadores apresentar para dizer o que a gente queria dizer. Então, e aí o passo 6, finalmente, essa produção, essa diagramação dos mapas e as análises ali que a gente somou aos números, né? Mas eu diria que a perspectiva da comunicação e da diagramação, claro, da ilustração, ela perpassa por todos os passos, né? Eu costumo dizer que as coordenações ali trabalham muito juntos, a coordenação de informação e a coordenação de comunicação, para que o mapa saia dessa maneira, assim, né? Então, a gente o passo 6, a diagramação está no passo 6, porque é a finalização já do material, né, com a ilustração, com as cores e como ele vai ser colocado à disposição do público. Mas, claro, a gente já vem, né, de uma construção, de uma continuidade ali do projeto, então a identidade visual ela vai se modelando ao longo dos anos e ela é imprescindível, assim, para tanto quanto o conteúdo numérico, né, é a forma de apresentá-lo. Acho que narrei um pouco desses 6 passos, né? Tá disponível lá na página 10 do mapa. O mapa da desigualdade pode ser baixado aí no site da Casa Fluminense também. Mas tentei fazer uma síntese, não tão sintética, mas do espaço que a gente tomou para chegar nesse produto, né? E quais foram os critérios de escolha desses 10 novos eixos do mapa? Bom, os 10 eixos que ficaram, eles, na verdade, eles são referenciados nas agendas e nos mapas anteriores, claro, né? A gente tinha alguns nomes que a gente usava, um pouco mais abstratos, eu diria assim, falar e que a gente gosta muito, na verdade, né? De buscar algumas linhas de produzir ali horizontes, né? De esperança da possibilidade de vislumbrar ali uma cidade, as cidades que a gente queria, né? As cidades que a gente queria viver. A gente tinha, por exemplo, um eixo que chamava Cidade para Conviver. Ele era Cidade para Viver na primeira agenda, depois virou Cidade para Conviver, e a gente diluiu ele de uma maneira. E aí falava de parques, falava de acesso a bens culturais. Então, nesse ano, por conta do lançamento do mapa, está muito implicada com as eleições ali, naquele calendário de influenciar as candidaturas, né? Isso também casava muito com outros trabalhos da casa, curso de formação para candidaturas, curso de formação de lideranças. A gente fez com que os 10 eixos, na verdade, representassem. Ali a gente fez uma pesquisa também sobre que pastas que existiam nas prefeituras, né, nessas 22 prefeituras, como é que se dividiam as secretarias em cada uma. E a gente viu ali que tinha termos, né, muito... E aí sintéticos, imagéticos e esquemáticos. A gente usa muito esses termos, mas para dizer ali, com uma palavra só, qual era o eixo temático que a gente queria abordar. Então, habitação, emprego, transporte, saúde. Então, assim, com uma palavra, claro, tem assistência social, que tem uma expressão, 2 palavras, gestão pública também, mas a ideia era ser cirúrgico ali para dizer do que deveria conter, claro, nas secretarias aí que se aproximassem, né? Em diversos municípios tem a junção de várias secretarias, né? O urbanismo com habitação, segurança com transporte, enfim, mas a gente fez a opção ali de separar nesses 10, e esses 10 também tem muito a ver com os direitos sociais básicos, né? Artigo 6º aí para a galera do direito, da Constituição
federal, tem lá, e aí tem muito a ver também com a mobilização que a gente produz há anos aí sobre o transporte, né? Que coloca lá em 2015, a partir de uma emenda constitucional, coloca o transporte como um direito social básico ali, do lado de habitação, saúde, educação, assistência social. Então, esses 10 eixos também conversam com o artigo 6º da nossa Constituição, e eles colocam ali de maneira um pouco mais direta, né, quais os diagnósticos e as propostas que a gente queria fazer nesse ano. E com essas propostas, quem era o público-alvo de vocês? Quem vocês queriam impactar? Legal. Essa pergunta é bem difícil, assim, para a Casa Fluminense, né, que a gente tenta ampliar o alcance do debate, né? Então, esse debate que, às vezes, está restrito ao poder público, ao poder judiciário, executivo, legislativo, debate que, às vezes, está restrito à universidade, à academia, e aí a vontade de falar, né, simples e conseguir atingir os diversos públicos, os diversos saberes populares, saberes técnicos, acadêmicos, enfim. Então, acho que público-alvo que a gente define, né, na nossa comunicação prioritariamente as lideranças, né, sociais, e quem que a gente chama de lideranças sociais são justamente pessoas que tocam, né, organizações, que tocam movimentos coletivos nesse território da região metropolitana do Rio, então, que dirigem ONGs, que estão ali produzindo a transformação a partir da sociedade civil, né, com ações, e não só com proposições, mas com ações de transformação nos territórios. Então, esse é o nosso público-alvo prioritário, é quem faz os cursos da Casa Fluminense, é quem está nos nossos debates, né, quando a gente podia fazer encontros presenciais, né, tem um grande elemento da nossa trajetória, que é o Fórum Rio, né, que é um evento que a gente reúne essa rede toda da sociedade civil. Então, a agenda ali, por exemplo, ela era assinada por 120 organizações, eu não sei o número exato, mas de uma rede aí que, inclusive, é maior do que isso, né, de organizações do terceiro setor, né, esse setor que a gente busca também fortalecer, fortalecer com metodologias, fortalecer com dados, com informação para os projetos, né, para a produção de editais, enfim, para as monografias, para as dissertações, também esses dados são muito usados. E então a gente tem essa priorização de público-alvo para as lideranças sociais. Claro que a partir desse primeiro público-alvo tem ali pesquisadores, jornalistas, no caso da Agenda Rio, né, que vem junto ali com o diagnóstico que o mapa propõe, as candidaturas na época, né, candidaturas à vereança e às prefeituras dessas 22 cidades. Então, obviamente que a gente tem ali uma priorização de público, né, essas lideranças sociais, mas também, enfim, produz ali. E, às vezes, com o próprio material do mapa, né, que a gente usa ali, elementos, a gente, num mapa só, escolhendo um indicador, a gente faz o desenho do mapa, mas coloca o que a gente chamou de tweet, né, que é uma informação um pouco mais direta ali, que fala, por isso o nome que a gente apelidou de tweet, para fazer uma manchete, uma frase força sobre o que aquele indicador dizia, mas também tinha os ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, nessa leitura de agenda internacional proposta aí para os países membros das Nações Unidas de atingir, né, objetivos ali globais. Então, a gente também coloca essa referência ali, usa um nome técnico, usa um nome que a gente, né, na nossa comunicação define como um título, né, do indicador, de uma maneira mais interessante para falar com o nosso público. Então, a gente se utiliza de vários ferramentais e estratégias ali para buscar ampliar esse alcance.
assim também, por exemplo, com os infográficos da desigualdade, né? A gente soltou alguns antes do mapa, do lançamento oficial do mapa, né? A gente soltou alguns, pegou algumas pílulas de indicadores e produziu ali com ilustrações, cards de WhatsApp para as redes sociais. A gente usa muito as redes sociais para comunicar, né, essas pautas, esses processos, né? Então, do mapa ali a gente tira diversas possibilidades de abordagem para atingir esses públicos diferenciados, assim. Então, acho que prioritariamente lideranças, mas jornalistas, candidaturas da época, pesquisadores, enfim. A gente consegue, a partir desses mapas, conversar com uma série de pessoas e organizações e entidades também, né, órgãos. Enfim, a gente também tem um outro produto derivado do mapa, que é o perfil municipal. Aí a gente, em vez de olhar para os 22 municípios ao mesmo tempo, olha para um município só e vê os 40 indicadores, né, que falam sobre fazer aí monta um perfil municipal, né? E aí quando a gente vai conversar com, enfim, secretarias desses municípios, com prefeituras, a gente tem ali, né, uma ficha perfil municipal, uma ficha técnica sobre como é que está a atuação do município em cada um dos indicadores que a gente trabalha, para conseguir conduzir uma conversa assim direcionada para a redução daquelas desigualdades que a gente aponta ali. E quais foram as repercussões do mapa? Vocês receberam algum feedback de outras instituições públicas ou organizações sociais? Sim, bastante, assim. A gente teve muita reverberação, né? Acho que teve uma série, eu não vou saber também o número exato, mas de matérias no jornal, né? Ainda no jornal impresso, nas mídias digitais, na televisão também, rádio, enfim, acho que uma série ali de referências, de citações ao material do mapa da desigualdade. Alguns indicadores que tem a prefeitura sendo questionada, né, muito também por essa incidência que a mídia produz, né, sobretudo quando vai para a televisão, e aí eles se sentem, né, mais pressionados do que nunca para responder, né, as indagações que a gente está fazendo ali a partir dos números do mapa. Prefeituras questionando, e aí algumas situações assim, né? O mapa trabalha muito indicadores oficiais, né? Que estão disponíveis lá no próprio site das prefeituras. E aí a gente viu uma série de questionamentos sobre os próprios sites, sobre os próprios indicadores que eles mesmos produziam, só que o dado era escondido, ou o dado não era traduzido, não era visível como o mapa da desigualdade tornou. E aí a gente tinha, né, esse tipo de repercussão também, né, e de resposta, e aí, enfim, um chamado que a gente faz ali, né, a ampliação dessa discussão sobre as desigualdades de maneira bem densa ali, complexa, né, tal como elas se materializam de fato no nosso dia a dia. E o que vocês extraíram do mapa? O que o mapa diz para vocês sobre a região metropolitana do Rio? E também se vocês descobriram alguma coisa durante o desenvolvimento, houve algum resultado inesperado? Enfim, tem indicadores muito frustrantes, na verdade, né, da gente encontrar e assim, acho que um indicador que sintetiza um pouco desse olhar mais síntese assim, da região metropolitana é um indicador que está lá no eixo de saúde, que é o média de idade ao morrer. E aí a gente mostra que as pessoas chegam a uma idade em determinados municípios, assim, e
E não é exatamente sobre expectativa de vida, porque, na verdade, é um cálculo que vem a partir dos óbitos, né? Então, vem a partir dos registros de óbito da Secretaria de Saúde. Então, é, de fato, a média com que se morre em cada um dos municípios. E aí a gente vê que, de fato, assim, combinando com todos os outros mapas de acesso a direitos, né, de acesso à saúde, de acesso à educação, de acesso à cultura, assistência social, a transporte, ele sintetiza ali num número, né, as pessoas, a idade que elas morrem, e a gente vê, assim, uma diferença de 20 anos, dependendo do perfil, numa mesma região metropolitana. Então, uma pessoa negra em Queimados tem uma média de idade de 55 anos. Uma pessoa branca em Niterói tem a média de idade de 75 anos. Então, o local de moradia, a cor da sua pele, o gênero, enfim, as condições às quais você desfruta da infraestrutura urbana, do seu bairro, da sua cidade, elas vão condicionar a tua expectativa de vida, vão condicionar o tempo de vida. E ali, acho que, por isso que eu falo que é um resultado que a gente encontra a partir, né, dessas contas ali, de trazer a média de idade que as pessoas morrem nos 22 municípios, e também no Rio de Janeiro a gente teve a possibilidade de fazer isso dentro do município, né, e mostrar que há diferenças ali muito gritantes, por exemplo, como a Rocinha e São Conrado, né? Então, áreas ali que tem uma rua, né, que os separam, mas é muito mais do que uma rua só, né? Então, foi um indicador que a gente apontou ali, né, que a relação entre São Conrado e Rocinha é de uma diferença de 23 anos. Então, de quem mora na Rocinha vive 23 anos, em média, a menos do que quem vive do outro lado da rua, São Conrado. Então, é desse tipo de desigualdade que é mórbida, né, que conduz as pessoas à morte, que a gente está falando nesse mapa da desigualdade de 2020. E como a construção dos mapas pode ajudar no combate à desigualdade? A contribuição do mapa, acho que tem a ver com trazer para o debate questões que não são alvo de debate, e aí nos diversos espaços mais e mais diversos espaços de debate, né, em todas as instâncias, todos os equipamentos públicos, todos os planos, enfim, as decisões que são tomadas, né, para falar da nossa vida. Acho que uma vontade ali de ter ali a participação, né, a representatividade de fato exercida na nossa democracia e tão colocada em xeque, né, nesses últimos tempos. E então esse fortalecimento da democracia passa pela produção de indicadores para a gente analisar de forma estatística, de forma a olhar para panoramas mais ampliados do que só aquilo que a gente consegue ver, né? Enfim, nossos representantes e quem está com as canetas, né, na mão, tomando decisões. Então, é tentativa também de embasar essas decisões a partir de evidências, a partir de números, a partir e não de achismo, né? A partir, então, de ciência, de pesquisa, de estudos, e, claro, com essa perspectiva das vivências, né? E dos saberes populares e de como que a gente precisa produzir ali informação, que aí a partir, como eu falei, né, conhecer para enfrentar, né, e aí conhecer e reconhecer, né, que aí acho que no mapa também tem uma contribuição assim de quem
já conhece ou diz que conhece a realidade que a gente vive ali, a realidade desigual, tem no mapa a chance de reconhecer. E aí reconhecer no sentido de conhecer novamente a partir de números mais atualizados e no sentido também de partir delas para produzir as transformações, né? Então, de reconhecer que elas existem, que as desigualdades existem e que implicam no nosso dia a dia, no nosso acesso a direitos, inclusive o direito à vida, né? Como eu falei, e enfrentar essas desigualdades a partir de políticas públicas, né? E da produção de transformações desse modelo de desenvolvimento, né? Que a gente tem no Rio de Janeiro, a região metropolitana, né? Mas que também, enfim, diversas metrópoles Brasil afora. O Mapa da Desigualdade é uma experiência, é um projeto que acontece também em outras áreas, né, do país. Em São Paulo, né, nossa primeira inspiração ali com esse nome, inclusive, né, é feito em São Paulo já há bastante tempo, aí na cidade de São Paulo, em Brasília também, aí Brasília também olhando para as cidades ali do entorno do plano piloto. E em Minas Gerais, em BH, vai ter agora uma experiência. Então, a nossa aqui do Rio de Janeiro também, sendo inspirada e inspirando também outras produções de mapeamentos nesse sentido. Eu queria agradecer mais uma vez pelo seu tempo e abrir agora para a Clarice e para o José, se quiserem fazer alguma pergunta. José, você quer fazer algum comentário? A Bia cobriu bem os pontos que a gente tinha destacado. Se o Lucas quiser falar antes também, fazer algum... Sim, pode ser. Eu fiquei com certo receio de falar junto com o Vitor, acabar atrapalhando. Eu preferi deixar para o final. Não, é interessante porque o mapa ele mostra não só um tipo de desigualdade, né? Ele não seria suficiente mostrar só desigualdade por gênero, por exemplo, né? Desigualdade entre homem e mulher, mas também olhar para outros marcadores sociais, né? Por isso que a casa trabalha com esse conceito aí de interseccionalidade, né? Que você olhar para distintos marcadores sociais e considerar que uma mulher negra, por exemplo, tem uma realidade totalmente diferente de um homem branco, né? Então, você está olhando para dois marcadores sociais. E só destacar que é muito difícil você ter uma base de dados, esse processo aí de construção, né, de transformação do dado que a gente pega, né, nas distintas bases que a gente usa, transformar esse dado bruto, lapidar ele, transformar em informação, é um processo bem trabalhoso, né, e muitas das vezes não tem esses dados nas próprias bases, né? Então, a gente tem que pedir esses dados via lei de acesso à informação. Aí a gente encontra várias pedras no caminho nesse processo, né? Porque a própria lei de acesso à informação, ela diz que o órgão em que é solicitado aquele dado, o órgão tem 20 dias para responder, né? Mas muitas vezes atrasa. Aí é aceito até 30 dias no total, mas se tiver uma justificativa. Mas, enfim, é complicado, né? Porque é um processo que demora e quando vem essa resposta pode ser que venha errada, né? Então, é um trabalho bem complicado, assim, mas é interessante porque você dá luz a essas distintas desigualdades. E por que trabalhar com mapa, né? Por que a gente está usando mapa e não uma tabela, por exemplo? É muito mais simples de você entender a realidade, né, da região metropolitana do Rio, você analisando um mapa do que uma tabela. Por exemplo, você consegue identificar certos padrões, assim, dependendo da temática que você analisa, você consegue identificar diferentes padrões, né? E esses padrões, padrões espaciais, né, que eu digo, por exemplo, você vê que tem uma porcentagem de pessoas negras
maior em municípios como Queimados, enfim, mas em Petrópolis é diferente, né? E é interessante você olhar para os mapas, né? E avaliar essa questão, né? Coisa que você não conseguiria, algumas coisas que você não conseguiria analisar olhando para a tabela bruta, no mapa você consegue. Fora que, dando luz a essas desigualdades e trabalhando com o mapa, você possibilita, se dá uma boa base aí de discussão e de planejamento para você falar sobre e pensar políticas públicas para atender essas diferentes populações, assim, né? É interessante aí. Acho que foi só isso que eu anotei. Tudo bem? Não, eu achei bem interessante, assim, a entrevista e também o mapa, a gente chegou a ler, enfim. E eu acho interessante que na entrevista ficou muito, muito evidente algo que a gente já estava estudando, essa relação entre ver e conhecer, né? E o Vitor até acrescentou algo aqui de se reconhecer ou não, talvez, né? De não se reconhecer naquilo. Porque nem tudo que a gente vê necessariamente a gente conhece e, ao mesmo tempo, às vezes a gente conhece coisas que a gente não vê concretamente, não tem essa relação, não está no nosso campo de visão. E eu acho que o mapa ele produz uma visualidade que pode estar atrelada a um novo conhecimento, enfim, ou um reconhecimento. E eu acho que esse mapa ele é interessante porque, a princípio, assim, ele é um mapa fechado, no sentido de ter os indicadores já definidos, os eixos, né, definidos, mas, ao mesmo tempo, ele permite que o próprio leitor faça os cruzamentos, né, do saneamento, por exemplo, com o transporte, e aí você vai podendo fazer sobreposições a partir dos dados que vocês disponibilizam mediante o mapa. E algo assim que eu gostaria, assim, na verdade, de entender melhor, me parece que é muito, muito evidente essa questão da democracia, né? A questão da transparência, da concentração de renda, dos equipamentos, essa relação entre centro e periferia. E eu tenho duas questões assim que eu ainda gostaria de entender melhor. Uma é a gente conheceu o grupo, ele acessou o mapa de 2020. E aí eu queria que você contasse qual é a periodicidade do mapa, se vocês produzem o mapa anualmente, ou eu não entendi bem se é conforme as eleições, conforme a agenda, Rio, que vocês fazem. E a segunda questão que eu queria perguntar, que eu queria, na verdade, que você explicasse melhor, como o mapa ele é usado, como essa ferramenta é usada dentro mesmo do campo de ação da Casa Fluminense, no sentido, ficou muito claro para a gente que tem essa questão da mobilização das lideranças, sendo o objetivo principal, mas na entrevista eu percebo que existe também um segundo objetivo em relação ao poder público, né? Para mim, me pareceu que o poder público é também um público-alvo da Casa Fluminense, essa relação entre sociedade e poder público. Mas eu queria que você contasse mesmo para a gente o que vocês fizeram nisso. O mapa vocês mobilizam com as lideranças, vocês vão até a prefeitura, qual foi a inserção desse mapa dentro do processo eleitoral? Que você contasse mesmo o que vocês fizeram, assim, como vocês usam o mapa nessa articulação, pensando nos propósitos de justiça, enfim, democracia. Bom, daria para a gente fazer uma outra inteira aqui. Mas eu acho que pensar assim, uma bem direta e mais concreta, assim, a gente atualiza o mapa de 2 em 2 anos, né? Então a gente fez uma versão em 2015,
uma em 17, faríamos uma em 19, enfim, para demarcar uma projeção ali anterior ao novo censo, né? Ao que viria a ser o novo censo. E aí, naquela época, já vinha os riscos de não ter o censo, né? Então, a gente estava, e eu particularmente, né, muito envolvido nessa discussão em defesa do censo, né? Enfim, por conta do trabalho, enfim, também já atuei no IBGE por um tempo, então acho que da importância assim, né, da pesquisa do censo para tudo que eu fiz, particularmente tudo que a casa faz também. Então acho que e aí já a ameaça, né, do que a gente está chamando de apagão estatístico, que a gente vai sofrer pela não ocorrência do próxima pesquisa demográfica, né, que aí pesquisa todos os domicílios, todas as famílias do país, né, e a gente consegue, de fato, ter um retrato e fazer cruzamentos diversos, né, com a base, com o microdado, né, com o número ali bruto, mas que ela não sairia. Então, a gente fez esse atraso ali nessa atualização em 19, teve a ver com isso. E aí, uma vez já estava um pouco, né, consolidado que a gente não teria a pesquisa e que a gente precisaria também de enxergar para outras possibilidades, outras bases. Eu falei um pouco, né, de geração cidadã de dados, mas o nosso interesse é esse. E aí, enfim, uma aproximação com... a gente lançaria no início do ano, chamando a atenção, né, que era um ano do censo, e que não ia haver censo. E aí a gente tinha programação para lançar no início do ano, e aí vem a pandemia. E aí a gente, uma decisão também ali institucional, né, já que a gente atuaria muito forte, como sempre faz nas eleições, né, de 2 em 2 anos a gente faz a Agenda Rio, isso é uma coisa que a gente tem desde a fundação, né? Então, a primeira agenda foi lá em 2014, 14, 16, 18 e 20, a gente tem edições atualizadas sobre as propostas. E aí o mapa, então, a gente aproxima ali o lançamento do mapa para o lançamento da agenda, já influenciando. E aí a gente vê, aí já para conectar com a segunda pergunta, a gente vê muitas candidaturas usando os números do mapa da desigualdade, umas citando, algumas não citando, mas a gente viu ali o uso desses indicadores para montar suas narrativas de campanha. Então, entendendo que incidência também está nesse nível ali, né? Desde a promessa ao programa que as prefeituras têm que entregar para o Tribunal Eleitoral e posteriormente os mandatos eleitos, e aí também ainda se valendo dos indicadores e propondo em cima deles, né? Tem um material que a gente também busca influenciar muito, né? Depois disso tudo, né? Depois de ver os números sendo repetidos oralmente nas promessas, nos textos dos planos, a gente busca incidir muito e aí atuar mesmo forte enquanto instituição nos planos de meta dos governos municipais, né? Então, ainda não tem uma PEC, né, que tramita há alguns anos, mas não é uma obrigatoriedade de todos os municípios terem a entrega dos planos de meta, que são, na verdade, isso, materializar num documento, né, o que vai ser feito no mandato em 4 anos, quais são as metas que busca atingir. E, basicamente, né, são metas que olham para diretrizes amplas e gerais, mas que trabalham números, né? Então, quantas a escolaridade ou o IDEB, né? De quanto o IDEB está no início, no primeiro ano da gestão, em quanto, e vai chegar em quanto, né, no final da gestão. Qual é a perspectiva dessa gestão de influência a partir dos indicadores. Então, isso é chamado de plano de metas, né? A gente está hoje com o da capital do Rio para ser lançado em junho, e a gente, enfim, tem feito muitas conversas, muitas reuniões sobre que indicadores, e essas conversas são feitas muito a partir do mapa da desigualdade. Isso para não dizer assim, de outras
conversa, por exemplo, com a secretarias de cultura, a gente colocou no mapa da desigualdade o quanto é comprometido do orçamento municipal com o setor cultura, né? E a gente colocou aqui a maioria dos municípios não tem 1% né, de gasto do orçamento do erário com cultura. Então, se provocam, né, as prefeituras a ampliar. Então, você tem campanhas em prefeituras e municípios, né, pelo 2% da cultura, e aí você vê citações, o mapa da desigualdade, 2020, da Casa Fluminense, mostrou que em Japeri o orçamento destinado à cultura é tanto, e a gente precisa que seja maior. Então, esse tipo de composição de narrativa, e aí seja para o poder público, seja, como eu falei, para as organizações sociais, organizações de sociedade civil que usam projetos, e aí Então, esse tipo de coisa. Acho que eu dei um exemplo que está muito atual para a gente, inclusive, o reajuste da passagem do metrô vai ser definido nessa semana. A gente faz uma construção narrativa que diz, olha, e aí no caso da Supervia, a gente conseguiu uma redução do aumento, dizendo nessa linha, né? O mapa da desigualdade apontou que muitas pessoas gastam mais de 1/3 da sua renda num contexto de crise sanitária, crise socioeconômica que a gente está, seria descabido. A Agenda Rio já aponta a necessidade de redução e de reflexão sobre o financiamento do transporte. Então, aí a gente emite uma nota dizendo com o número do mapa, com a proposta da agenda, dizendo quão descabido era reajustar a passagem, e aí faz atos, né, faz panfletagem, faz atos na rua. Fizemos, né, com todo o protocolo sanitário, do distanciamento com as pessoas, mas que conseguiu ali produzir, e produz uma mídia, então incide ali, e houve ali a resposta na negociação da agência reguladora com a Supervia, com o governo do estado, pelo não aumento da tarifa no nível que eles estavam propondo, né? E a mesma coisa no metrô. Então, a gente usa da mesma lógica, né, de usar os dados da realidade que o mapa mostrou com essa proposta, e aí, enfim, incide. E a expectativa é de que o metrô também recue com a passagem agora. A gente fazendo pressão, fazendo abaixo-assinado na internet, usando os indicadores, usando os termos. Então, esse tipo de exemplo aí. Mas uma curiosidade, nessas mobilizações, principalmente, agora minha pergunta vai para essas ações institucionais, né? Agência reguladora, você antes da entrevista falou, por exemplo, Ministério Público, vocês chegam a acoplar o mapa, assim, como argumento, fundamentação, assim, vocês usam o mapa também como... Muito, assim, que a gente usa bastante o desenho em si, né, a ilustração, mas, sobretudo, ali os números que eles revelam, né, para montar a argumentação. Então, a gente também acabou de lançar o relatório de Olho no Transporte, que fala justamente sobre esse caso, tanto do sumiço de linhas, né, na pandemia, como da reflexão sobre a proposta de aumento das tarifas e o financiamento do setor, discussão que a gente faz numa publicação que a gente acabou de lançar, e dentro da publicação tem lá o mapa. Então, na fundamentação, assim, né, dessas arguições, a gente coloca sempre o mapa da desigualdade ali para causar esse impacto, né, e mostrar um pouco ali desenhadinho o que a gente está falando, para evitar ali não entendimentos ou dificuldades, né, com reconhecimento, como a gente começou, ou para quem acha que é coincidência uma coisa na outra, a gente tenta mostrar que não é coincidência. Bom, achei ótima a entrevista, assim, eu particularmente não tenho, se a Bia ainda quiser falar alguma coisa, ou o Lucas, terminar.
Só agradecer aí pela oportunidade de ter participado minimamente, ter prestigiado aí também a entrevista. Não, a gente que agradece. Muito obrigado, assim, ao Vitor, ao Lucas. Para a gente está sendo muito, muito assim, rico esse debate.